Dentro da nossa cabeça, neste exato momento, tem um universo inteiro acontecendo. Um mundo invisível que molda cada segundo da vida da gente, mas que, vamos combinar, a gente raramente para explorar, né? Olha esse número: 60 mil. Pois é. Segundo a American Psychological Association, essa é a estimativa mínima de pensamentos que uma pessoa tem por dia. É muita coisa. É um fluxo sem parar, um verdadeiro rio de ideias, de preocupações, de memórias. É um número que impressiona, né? Mas a pergunta que fica, a que realmente importa é, nesse volume todo de atividade mental, quanto disso está impulsionando a gente para frente e, por outro lado, quanto está puxando para trás? E essa ideia não é de hoje, viu? O Dr. André Araújo até menciona no artigo dele que Buda já dizia isso há séculos. A sabedoria antiga e a psicologia de hoje parecem concordar numa coisa: o mundo que a gente vive lá fora é, na verdade, um reflexo do mundo que a gente constrói aqui dentro. Certo, então vamos entender isso melhor. A verdade é que uma boa parte desses 60 mil pensamentos diários roda no piloto automático. São reações, sabe, repetições, padrões que a gente vai absorvendo sem nem perceber. E o problema é que esse piloto automático, muitas vezes, leva a gente para uns caminhos meio complicados. Aí entram os pensamentos negativos, aqueles que ficam dizendo, não vai dar certo, os ansiosos, que já imaginam o pior cenário possível, e tem também os obsessivos, que ficam ali, martelando, e não vão embora de jeito nenhum. A IBN Coaching resume isso de um jeito bem direto. É o tal do lixo mental. Mas calma, é aqui que vem a virada de chave. Porque, apesar desses pensamentos parecerem que têm vida própria, a gente tem muito mais poder sobre eles do que se imagina. A grande sacada não é tentar eliminar os pensamentos, mas sim aprender a lidar com eles, a gerenciá-los. E o ponto principal que a clínica psicoter explica muito bem é este aqui. Pensamento não é fato. Pensa nisso. Um pensamento é só um pensamento, uma sugestão, uma interpretação, uma faísca ali no cérebro. Não é uma verdade absoluta. Acreditar em tudo que a mente pensa é a mesma coisa que acreditar em todo e-mail de spam que aparece na caixa de entrada. Agora, olha que interessante como isso funciona na prática. A IBN Coaching descreve uma verdadeira reação em cadeia. Começa com um pensamento, tipo, eu não vou conseguir. Isso gera um sentimento, de insegurança. Esse sentimento leva a um comportamento, como procrastinar, deixar para depois. E o resultado? Bom, muitas vezes é exatamente o fracasso que o pensamento lá do começo previu. Vira um ciclo vicioso que se alimenta sozinho. Então, a pergunta é: como a gente quebra essa corrente quando ela é negativa? O primeiríssimo passo, e talvez o mais importante de todos, é ter consciência. É basicamente aprender a observar o que está se passando dentro da mente. A psicotéria chama isso de autoobservação. É como se a mente fosse uma tela de cinema e os pensamentos fossem o filme passando. A proposta é se colocar no lugar da plateia, só assistindo, sem julgar, sem se agarrar à história, só notando o que passa. Só de criar essa distância, o poder dele já diminui bastante. Ok, uma vez que se aprende a ser a plateia e a observar, o próximo passo é começar a interagir com esse filme. É aqui que a gente entra em ação. E não é para lutar contra o pensamento, não, é para conversar com ele, de um jeito mais inteligente. E uma das ferramentas mais fortes para isso, que vem da terapia cognitivo-comportamental, é fazer uma pergunta bem simples, mas muito profunda. Esse pensamento aí, que está dizendo que tudo vai dar errado, ele é baseado em fatos concretos ou será que é só o medo falando mais alto? Isso aqui mostra com perfeição o poder das palavras que a gente usa internamente. Olha só a diferença: trocar problema por desafio, ou não consigo por vou tentar de outro jeito. Parece um detalhe bobo, né? Mas para o nosso cérebro a mudança é gigantesca. Problema, difícil, isso soa como um bloqueio. Já desafio, pouco fácil, mantém o foco na solução, transforma um mulo numa escada. Beleza. Observar e reformular são táticas para lidar com o pensamento na hora que ele aparece. Mas para ter uma mudança que dura, é preciso fortalecer o músculo da mente, deixá-la mais forte, mais resiliente e positiva por natureza. E como é que se faz isso? Bom, é um treino que envolve o corpo e a mente. Primeiro, o básico de tudo: comer bem, dormir bem. Isso é o combustível para um cérebro focado. Depois vem os exercícios mais diretos. Leia para expandir a cabeça, exercício físico para oxigenar tudo, meditação para aprender a manter a calma. E tem uma prática muito legal que a psicotéria sugere, a faxina mental.
Todo dia, colocar os pensamentos no papel, só para tirar eles da cabeça e evitar que aquele lixo mental se acumule. Então, quando a gente junta esses 3 passos, observar, questionar e fortalecer, a transformação começa a acontecer. A gente deixa de ser só um passageiro no trem desgovernado dos pensamentos e passa a ser quem comanda a locomotiva. O doutor André Araújo resume bem os benefícios. A ideia não é só ganhar coisas boas, mas também se livrar do que pesa. É trocar o estresse crônico por foco, a ansiedade que paralisa por equilíbrio e o medo constante por mais autoconfiança para ir lá e fazer. No fim do dia, a mensagem principal de todas as fontes parece ser uma só, e é bem poderosa. Não dá para controlar o que acontece lá fora, as outras pessoas, os imprevistos da vida. Mas dá sim, com prática e disciplina, para assumir o controle do nosso mundo interior. E é exatamente aí que o jogo vira. E isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Se os nossos pensamentos são, como a gente viu, os tijolos que constroem a nossa realidade, a pergunta que realmente importa não é o que a vida vai construir para a gente, mas sim o que a gente vai escolher construir hoje.